Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, onde estamos continuando a nossa saga sobre lendas e mitos do Amapá. Sobre a questão dos mitos folclóricos, né, para que você de repente que não conhecem os mitos da Amazônia, você que curte essas histórias, muitas dessas histórias eu vi na minha infância, adolescência, em volta de fogueira, na rua, no ambiente assim rural, escuro. E esses dias, como a gente vive num rancho afastado da cidade, né, nesse contexto de eu e minha família, nós saímos da zona urbana para vir para uma área mais afastada, da zona rural, em busca de uma melhor qualidade de vida. Nossa família é composta por 4 pessoas, sendo eu, minha esposa e 2 filhos, sendo que eu e meus filhos somos autistas, já diagnosticado com laudo e tudo isso. E a gente, como eu fui criado nesse meio, contato com a natureza, meio rural, isso me ajudou, claro, obviamente, vamos dizer, no meu desenvolvimento intelectual, neurológico, tudo isso, para que eu conseguisse, mesmo sendo um autista, ter minha independência e ter minhas conquistas e formar uma família, ter um emprego. Passei em 2 concursos, tenho formação superior, pós-graduação, e eu consigo desenvolver minhas atividades plenamente de maneira independente. Então, obviamente, que eu tenho buscado isso também para os meus filhos, para que eles possam também um dia ter sua independência. E nesse contexto, né, como a gente mora nesse ambiente rural, nesse ambiente pacato, distante das pessoas, para ter uma ideia, os vizinhos ficam distantes, mais próximo é o que fica atravessando um lago aqui, mas tem um lago que nos separa. Apesar da gente conseguir enxergar eles daqui e eles de lá a gente, mas a gente ainda tem um lago que nos separa. Mas a gente vive num ambiente tranquilo, onde todos os dias acordamos com o som dos pássaros, quando a gente vai dormir tem som de pássaro. Mas aqui tem muito bicho. Como eu fui criado mesmo nesse contato, então para mim não é difícil estar inserido nesse ambiente. Então, né, como eu falei, diante do contexto, lembrando dessas histórias que eu ouvi, eu fiz uma pesquisa onde eu cataloguei de 30 a 40 lendas e mitos aqui do Amapá. Obviamente, alguns, o que muda um pouquinho das que eu ouvi era às vezes um personagem, o nome de um, de outro, mas o contexto bem parecido, e principalmente o ator principal, do qual a lenda se refere, quase sempre a mesma. Talvez seja muito parecido com alguns mitos e lendas de outros estados da Amazônia, porque aqui na Amazônia a gente vive junto e misturado, né, ainda que seja separado por divisões geográficas, mas as nossas lendas aqui são muito parecidas de quem vive no ambiente da Amazônia. E agora eu vou trazer para vocês, galera, sobre o caçador de matintas, né? Que é uma outra lenda aqui muito, realmente, também muito comum, talvez é uma das mais conhecidas. E a matinta, ela é bem conhecida em vários estados do Brasil. Então, a matinta, ela é uma velha feiticeira, mas muito velha mesmo, que à noite se transforma em coruja e sai para atormentar o espírito das pessoas. O caçador de matintas. Vamos lá. Quando as horas mortas da noite, Florencio ouvia o pio de Matinta Pereira, agorento e causador de má sorte. Pensava no porquê de existir maldade no mundo. Enquanto o Criador colocava o perfume nas flores, os peixes do mar e o cheiro de mato nos dias de chuva, abençoando a todos com sua luz, forças ocultas criavam assombrações, fantasmas e espíritos para tumultuar o processo. Florencio não tinha medo da Matinta Pereira. Aliás, não ter medo não era bem o termo. Ele respeitava o espírito da floresta por saber que não havia como lidar com ele. Mas seu inconformismo com as coisas do mundo o estava levando a perguntar aos mais velhos e experientes se alguém já havia visto aquele bicho agorento que preenchia seus pensamentos durante todo o tempo. É claro que eu sei como é a Matinta Pereira, disse um comerciante da vila do Catanzal, onde Florencio morava. A Matinta é uma velha feiticeira, mas muito velha mesmo, que à noite se transforma em coruja e sai para atormentar o espírito das pessoas. A matinta, dependendo da necessidade, pode também virar porco, cachorro ou qualquer outro animal, principalmente quando está sendo caçada. Daí fica difícil encontrá-la. Florencio meditou sobre o assunto. Se a matinta podia ser caçada, é porque havia algum jeito de descobrir sua identidade. Com esse pensamento, foi se informar com sua mãe, de idade muito avançada, frequentadora assídua das missas dominical. A mulher, no entanto, nada falou de importante relacionado apenas o número de velhos existente na ilha. 8 ao todo. Um deles, com certeza, seria Matinta,
que as noites escuras, com seus pios e assobios sinistros, faziam arrepiar os cabelos até dos mais corajosos. Há meses o lavrador vinha matutando um jeito de combater aquele mal. Tanto era seu empenho que seus inimigos conhecidos já o chamavam até de caçador de matintas, apelido que ele recebia com orgulho e cada vez mais se empenhava em procurar as pessoas certas, que ele ensinasse a oração ou mandinga que pudesse neutralizar a feitiçaria da matinta e transformá-la em uma pessoa comum. Quando este dia chegasse, ele certamente seria aclamado como o herói da vila do Catanzal. Quando falava isso para a mãe, a velha pedia para ele ir à igreja rezar e deixar aquelas tolices de lado. Chegou mesmo a implorar, mas o caçador de matintas era irredutível. Um dia, em conversa com um conhecido seu, este lhe explicou que se alguém esperasse o momento em que a matita iniciasse seus assobios sinistros e gritasse para que no dia seguinte fosse buscar com ele um pedaço de tabaco de rolo, teria a entidade nas mãos. É que a primeira pessoa a aparecer no outro dia para pedir fumo fatalmente seria Matinta. Assim ficaria fácil conhecer sua identidade. Florencio exultou com a descoberta. Eufórico, contou à mãe que naquela mesma noite iria para a beira do mato esperar o assovio da Matinta e pôr em prática o seu plano. Mais uma vez, a mulher implorou, chorou e arrastou-se a seus pés, pedindo para que ele não arriscasse. Mas Florencio continuou irredutível. Quando a noite desceu, o caçador de matinta já estava no matão, os olhos abertos na escuridão e os ouvidos atentos. Não demorou muito e começou a ouvir o assovio da matinta. Medonho rapidamente, Florencio gritou: "Matinta Pereira, vai buscar tabaco lá em casa amanhã." Imediatamente o assovio cessou e ouviu-se o barulho de asas. Florencio soube que a matinta havia lhe escutado e correu para a vila. Exultante, convidou todos os moradores a estarem na manhã do dia seguinte à porta de sua casa para desmascarar o bicho, que vinha infernizando a vila há anos. Naquela noite não conseguiu dormir. Preparava-se para receber os elogios por tão grande façanha e imaginava como seria Matinta Pereira. Com certeza uma velha muito feia, com nariz adunco, cheio de verrugas, o corpo esquelético como os personagens das histórias de bruxas que estavam acostumados a ouvir. Seria uma glória acusá-la de feitiçaria, em pezinha lá diante do povo, que depois o carregaria em triunfo, transformando-o no mais corajoso dos heróis. Quando o sol chegou, o povo já estava aglomerado, impaciente, mas ele pediu silêncio e foi de imediato atingido. Lá pelas 7 da manhã, um vulto surgiu na estrada e veio se aproximando. Florencio não acreditou quando a velha se dirigiu a ele, envergonhada e chorando, para pedir tabaco e dar-lhe a bênção derradeira. A Matinta Pereira era sua mãe. Bom, pessoal, essa história aqui, como eu falei, ela é muito comum, né? Obviamente que eu já ouvi essa história com outros personagens, não que era a mãe do... Quando eu ouvi na minha infância, né? Não que estava relacionada à mãe do caçador de matintas e tal. Mas eu já ouvi essa história em vários contextos diferentes, né? Então essa daqui foi uma que eu vi, que eu pesquisei. Eu achei bem interessante, um contexto que daria para trazer, dá um entendimento bem fácil. Essa daqui é uma história comum, acredito que não só aqui no Amapá, mas eu acho que em toda a Amazônia, né? Na área que tem mato mesmo, que a gente mora. Para ter uma ideia, a gente mora aqui no coração da Amazônia, no estado mais preservado do país, onde por força de muitas leis, áreas são preservadas. Ajuda a manter em parte a preservação, mas em tese, enfim, nem vou entrar nesse contexto para não, de repente, não causar polêmica. Nosso objetivo não é isso, nosso objetivo é trazer as histórias. E aqui foi mais uma história, o Caçador de Matintas. Lembrando, tá, galera, que essas histórias aqui são pesquisas feitas na internet. Algumas, como eu falei, todas essas histórias que eu vou estar trazendo aqui, eu ouvi essas histórias em contextos diferentes, mas então eu quis pesquisar para trazer uma história mais real possível. Não que a história seja real, mas uma história mais bem elaborada, trabalhada, para que vocês pudessem ter um entendimento melhor. E entre vários autores desconhecidos, eu também achei, né, uma obra, como eu já falei anteriormente, que é Mitos e Lendas do Amapá, uma edição póstuma do escritor, poeta, jornalista Joseli Dias, que foi inclusive publicada pelo Senado Federal. R$ 5,00 apenas, se você quiser comprar, vai lá no Senado, então digita
o nome da obra aí, que ela é R$ 5 digital, né? Então é acessível, dá para você conhecer, tem várias histórias lá, várias lendas. E eu vou trazer de 30 a 40 lendas que eu pesquisei além dessas obras, algumas outras, né, de alguns contos aqui do nosso estado. E nos sigam, dessa força, é de graça, se inscreva no nosso canal, dá um like no vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, porque isso dá uma força pra gente, lembrando que o nosso foco não é trazer sobre lendas e contos, né? Acaba tendo a ver porque nós moramos num ambiente rural.